Deus abençoe muito. Pessoal, Clebinho. 37, Ezequiel 37. Mas ontem eu estava assim, esmagado, né? Sem contar que eu estava fisicamente mesmo passando mal. Os irmãos oraram por mim aqui na consagração. Hoje eu estou tomado de uma alegria. Mesmo com mais Hiroshima na mão para resolver, né? Aqui mesmo, vou sair daqui, preparar, porque amanhã cedo eu vou embarcar, eu vou lá no sul resolver o problema. Acho que na minha vida de pastor mais difícil. Mas o Senhor vai na frente. Amém? O Senhor vai na frente. Então tudo resolvido hoje. Hoje, pegar hoje tal, pegar, comprar, e amanhã, né, um bate e volta. Mas o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repita comigo, igreja: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, aleluia, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Uma palavra que prega por si próprio. Uma palavra tão clara, uma palavra tão viva, mas que só a leitura dela já explicaria tudo. Mas como a palavra do Senhor ela vai muito além daquilo que está escrito, o Senhor tem muitas revelações que está além da letra. O Senhor irá falar profundamente, pelo menos ao meu coração, e eu creio que é o seu. E se você entender o contexto dessa passagem, o que se dava naquela época, naquele momento, você vai ver que o retrato para os dias de hoje, ele não é diferente. Amém? O povo estava exilado, o povo estava escravo, melhor dizendo, na Babilônia, tá certo? E por que eles foram escravizados na Babilônia, né? Foram escravos, né, primeiramente por Nabucodonosor. Eles foram escravos, ficaram cativos na Babilônia. Esse mesmo período de Ezequiel também é o mesmo período de Daniel, tá certo? Então eles estão escravos lá na Babilônia. E o que ocorre, amados irmãos? Ficaram muito tempo cativos. Por conta de quê? Por que o povo foi levado cativo? A igreja sabe? Desobediência, por rebeldia, por não dar ouvidos à palavra do Senhor, por não dar ouvidos às inúmeras profecias que foram dadas ao povo, dizendo que havia um cativeiro preparado para eles, que era necessário um arrependimento, que era necessário um posicionamento, para que o Senhor não permitisse que tal cativeiro acontecesse. De maneira que tanto o povo, quanto também os sacerdotes
sacerdotes da época, que tinha a responsabilidade de ser um atalaia, de alertar o povo, de conduzir o povo dentro da verdade, os atalaias falharam, né, neste quesito, falharam, não passaram para o povo aquilo que o Senhor havia mandado, mas o Senhor levanta profetas e faz com que os profetas caminhem no meio do povo, dizendo sobre o cativeiro, falando sobre a obediência, né? Convidando o povo ao arrependimento, convidando o povo a voltar-se para o Senhor, a inclinar-se para o Senhor, né? Falando para que o povo tirasse do meio dele a idolatria, tirasse do meio deles a mentira, tirasse do meio deles a imundície, mas o povo ignorou toda a palavra do Senhor dada aos profetas. Porém, teve alguém que não ignorou, que foi o próprio inimigo. O inimigo, no caso, quando começou ali o cativeiro babilônico, foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele ficou atento a tudo que os profetas pregavam, chegava no ouvido de Nabucodonosor. E aí, amados irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que ele observou que o povo não estava ouvindo o que Deus estava falando. E ele, como inimigo, disse assim: olha, o povo não está obedecendo, o povo está ignorando a voz de Deus. E a profecia diz que se o povo ignorasse a voz de Deus, o Senhor os entregaria em nossas mãos. Então, como o povo não ouviu, vamos atacar, porque certamente sairemos vitoriosos dessa batalha. Aí, irmãos, a minha mente, ela se transporta para Tiago, que diz que o Satanás, ele conhece a palavra e ele estremece. Os servos do Senhor, a casa do Senhor, que é a casa de Israel, somos o Israel de Deus, ela não dá crédito quando Deus fala, ela não dá crédito quando Deus mostra. E quando nós não damos crédito à palavra do Senhor, aquele que está ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar, ele sabe o tempo de Deus, ele sabe o tempo da profecia de Deus, e ao findar o tempo que Deus determina para que o povo dê crédito, ele sabe que ele pode atacar. E ele vai atacar quem? Aqueles que não deram crédito. Quando nós vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está falando para o povo de Tessalônica, para que eles não se alvoroçassem, ficassem desesperados, como se o dia do Senhor estivesse próximo, porque ele não seria assim, sem que primeiro viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, aquele que se chama Deus, que se opõe contra tudo que se chama Deus e quer sentar no lugar santo parecendo Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e engano de mentira, para aqueles que não aceitaram o amor da verdade para se salvarem. Eu vou repetir: ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal de prodígio de mentira, para todo aquele que não aceitou o amor da verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, aquele que não aceitou o amor de Cristo pela sua palavra, ou seja, não creu na palavra, não creu na profecia, não creu no que estava escrito. Apocalipse diz que aquele que crê nas profecias deste livro está salvo, quem não crê já está condenado. Então foi esse o critério que o inimigo usou para avançar contra o povo de Deus. Qual foi o critério, pastor? A desobediência deles. Lembrando que quando você desobedece a palavra do Senhor, quando você ignora aquilo que Deus está mostrando através de sonhos, visões, revelações, ou através da sua palavra, você mesmo está dando meios legais para o inimigo agir. É como se você assinasse uma autorização para o inimigo entrar na tua casa, entrar na sua vida, entrar no seu coração. Pastor, mas eu não assinei nada, eu não falei nada. Não precisa você assinar, nem precisa você falar. O ato de desprezar a Escritura, o ato de desprezar as profecias, já é automaticamente a autorização dada por você mesmo para que Satanás avance sobre a sua vida. E eu julgo isso gravíssimo. Amém? Então, por conta dessa desobediência, por conta do endurecimento do coração do povo, porque o povo se esquecera do que Deus houvera feito, o povo estava bem financeiramente, o povo estava bem sucedido, estava com plantações, com as suas terras, o povo já havia descoberto deuses que não eram deuses, e adorando, porque o meio de adorar esses deuses, da cabeça deles, era mais fácil do que adorar a Deus. Então eles depositaram a sua confiança no pau, na pedra, no ouro, na prata, naquilo
que a sua mão podia conquistar. Quando a palavra fala maldito o homem que confia no homem, ele não está falando maldito o homem que confia no homem, ele está falando maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito aquele que confia em si próprio, que confia na sua força, que confia na sua astúcia, na sua destreza, no seu dinheiro. Este é maldito. Mas ele fala que bem-aventurado aquele, aleluia, cuja sua confiança está no Senhor. Então o povo, eles se acharam naquele momento autossuficientes, a ponto de não buscar, de não adorar, de não cultuar a Deus. Na verdade eles cultuavam, mas eles cultuavam de que maneira? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eles faziam o que eles queriam. Queimavam incenso a deuses estranhos, tinham relações sexuais ilícitas, pegavam o que não era seu, cobiçavam o que não era seu, fazia todo tipo de atrocidades e abominação. Quando chegava no sábado, na sexta-feira, 5 horas da tarde, parava tudo e ia adorar a Deus até o pôr do sol de sábado. A qual o Senhor vem no livro do profeta Isaías, que é no mesmo contexto, e fala em Isaías capítulo 1: o boi conhece o seu dono, e o jumento é o manjedouro do seu pasto, mas o meu povo não me conhece. Só prevalece neles a mentira, o perjurar, e o Senhor vai enumerando vários pecados que aquele povo estava fazendo, e o Senhor fala: quando vocês comparecem perante mim, quem requereu isso de vós? Isaías capítulo 1. Quem requereu isso de vós? Ou seja, quem requereu foi o próprio Senhor, mas o Senhor requereu que eles comparecessem de forma santa. Então o Senhor está falando: quem requereu que vocês comparecessem perante de mim da maneira que vocês estão? O Senhor fala: quem requereu isso de vós? O Senhor fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso coração. Mas antes de falar isso, ele fala assim: olha, quando vocês se juntam perante mim, eu não tenho prazer. O incenso para mim é abominação. O incenso na graça é o quê? Oração. As suas festas aborrecem a minha alma. Os sábados já não tem mais neles prazer. Ou seja, quando o povo se reunia para cultuar a Deus no sábado, que naquela época era sábado, o que acontecia? O Senhor não tinha prazer. O Senhor fala: de maneira que quando levantava as vossas mãos, eu virava de costas. Quando multiplicava as vossas orações, eu não ouvia. Ou seja, o Senhor tampava. Ele não suportava a hipocrisia, ele não suportava a falsidade, ele não suportava a cara de pau do povo, de fazer tudo de errado. E final de semana, aleluia, glória a Deus. A palavra fala em Hebreus 9:27 que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem ele não suportava, hoje ele não suporta e amanhã não suportará. Não só está falando da lei, eu provo na graça. Romanos 12:1, rogo que apresentei o vosso corpo, do pé à cabeça, da cabeça à planta do pé, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Culto não é levantar a mão, glória a Deus, aleluia, mas culto é quando você entra com o teu corpo santo, e em santificação tu levanta as mãos a Deus. Amém, igreja? E é isso que Deus requer de mim e de você. Ele requer que nós reconheçamos que estamos entrando na presença de um Deus 3 vezes santo. Um Deus tão santo, mas tão santo, que Isaías capítulo 6 diz que ele estava sentado no alto sublime trono, e 2 serafins estavam voando ao redor e adorando: santo, santo. Mas esses serafins tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles tampavam os pés, e com 2 eles tampavam o rosto, porque os serafins eram seres santos, amém? Mas quem estava perante eles era ser santíssimo, a qual eles não se achavam dignos de olhar para aquele ser, de tamanha era a sua santidade. Eu fico impressionado que hoje as pessoas estão pregando nas igrejas e falam: ó, estou vendo o varão aí, ó, estou vendo o anjo do Senhor aqui, ó, estou vendo. Tem uma mensagem no YouTube que eu vi, eu fiquei impactado. O irmão no púlpito, ele pegava: vem cá Jesus, vem cá, vem cá. Ele pegava assim, fazia que pegava na mão: vem cá Jesus, vem comigo, a câmera acompanha. Jesus, toca nele aqui, Jesus. Aí tocava a pessoa: toca aqui Jesus, toca aqui. Pronto, agora pode sentar lá, Jesus. Como se Jesus fosse o empregado dele. Tanta blasfêmia, tanta meninice, tanta infantilidade espiritual, mas vai ser cobrado. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que sou homem, deixei de lado as coisas de menino. Mas o povo gosta desse circo, o povo gosta dessa palhaçada, amém? Eu gosto da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Eu gosto da unção do Espírito que despedaça o jugo, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, esse era o cenário. Então, por desobediência, por não dar crédito, ficaram cativos. E esse cativeiro foi tão terrível na vida desse povo,
tão terrível, mas tão terrível, que eles foram morrendo espiritualmente. Morrendo. Um corpo, quando está fresco, mostra uma morte recente. Mas os ossos, quando já estão sequíssimos, que a Bíblia não fala seco, mas fala sequíssimos, já fala de algo muito antigo. Então a morte espiritual daquele povo já era algo antigo. De forma que o próprio povo, porque o Senhor revela nesta palavra também a oração do povo, a qual eles falam assim: olha, nós estamos cortados. Amém? Estamos cortados. Essa palavra cortada, ela me traz no coração um impacto muito grande, porque existe uma mentira pregada aí, dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como terminar essa mensagem hoje, é muito grande. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Na verdade é verdade, porque salvo, sabe o que é salvo? Salvo é quando você pisa os 2 pés na eternidade e ouve: vinde bendito meu Pai, e você está salvo. Enquanto isso não acontecer, você está no caminho da salvação. Caminho este que o Senhor fala para dele não estiver nem para a direita nem para a esquerda. E a prova disso é Romanos 11. Quando Romanos 11 fala dos enxertados, tá certo? Ele fala que nós éramos zambujeiros, tá certo? E nós fomos pegos e fomos enxertados na oliveira, que é quem? Cristo. Nós somos enxertados, fazendo parte da raiz e da seiva, fazendo parte do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então aquela oliveira que você está vendo ali é a igreja, cuja raiz é quem? Cristo. Amém? Então foi enxertado. E ele fala que aqueles da circuncisão, judeus, né, por conta da sua incredulidade, foram cortados. E aonde está o Senhor falando da incredulidade deles? Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, eles não receberam, foram cortados. Nós recebemos, aleluia, fomos enxertados, fazendo parte da raiz da seiva, aleluia, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor diz assim: mas eles que foram cortados, agora a descendência deles, né, porque aqueles que da época já eram, mas aqueles que foram cortados, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se não permanecer, né, se o coração se quebrantar, de novo serão enxertados. Eu amo Romanos 11. Mas aqueles, aí fala assim: e não se glorie em você, não se glorie em você, porque se eles, sendo naturalmente da árvore, foram cortados, dirá você. Olha só o que ele fala: não se glorie. Foram mesmo cortados, rejeitados, eu toquei. Não se glorie, porque se não permanecer em obediência, de novo serão cortados. Então essa palavra cortado, ela se dá para aquele que não está na presença do Senhor. Então chegou um momento, naquele cativeiro, chegou um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de ausência de Deus, de ausência do Espírito Santo de Deus. Estou dando aqui uma pequena aula de história bíblica para os irmãos, para vocês entenderem, né, para entrar na mensagem. Uma ausência tão tamanha de Deus, que o próprio povo reconhece. Ele fala: estamos cortados. Então significa o seguinte: quando você corta o mundo, quando você corta o pecado, você é enxertado em Deus, aleluia. Quando você, aleluia, corta a santificação, corta a oração, quando você para de orar, para de buscar, para de santificar, você é cortado da videira. Corta o pecado, é enxertado na oliveira. Volta a pecar, é cortado dela. Então por que o povo secou? Porque a vida é quem? O Senhor. A vida é Cristo. A vida é o Espírito. Quando nós vamos para o profeta Samuel, capítulo 1, verso 15, capítulo 15, verso 22, fala que Saul peca. No capítulo 16, verso 14, fala que alguém se retirou de Saul. Quem? Se retirou de Saul? O Espírito do Senhor. Apodera-se dele um espírito maligno, o espírito que mata, o espírito que rouba, o espírito que destrói. E o final de Saul foi o quê? Morte. Amém? E Saul, ele se suicida. Mas por que Saul se suicidou? O que o Senhor quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que aquele que tem o Espírito, mas por desobediência ou desprova, ou despreza, ele cometeu um suicídio espiritual. Ninguém o matou não, irmão Simar. Quando você despreza, Aramanto e Subicoma, Alabassuri, Ananaias, aleluia.
Quando você despreza o Espírito, você está se suicidando espiritualmente. Não foi o diabo que te matou, não foi o irmão, não foi a fofoca, não foi a seta, foi você que se matou. Porque o ímpio não tem um espírito, o leigo de Deus não tem um espírito, recebe o Espírito quem ouve a palavra, quem se arrepende. Então só tem o Espírito quem tem a consciência do pecado, porque o Espírito convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, uma vez convencido e convertido, o Espírito está nele. Então, uma vez que conscientemente você permite que o Espírito se retire da sua vida por desobediência, há aí um suicídio espiritual. Por isso Saul se mata. E aí, amados irmãos, simbolizando a morte daquele povo, simbolizando os ossos sequíssimos, e não só seco, mas espalhados, porque Jesus diz: quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta. Mas quando éramos zambujeiros e fomos enxertados na videira que é Cristo pastor, o Senhor está falando de uma passagem que foi lá atrás, foi no cativeiro babilônico. Agora para a gente, esta passagem aqui, aleluia, quando você entra no capítulo 38, vai dizer que o Senhor, Ele manda ele pegar duas varas, Ele manda pegar duas varas, aleluia, ainda no 37, manda pegar duas varas e pinta nela, casa de Judá, e pinta na outra vara, casa de Israel, e depois Ele manda juntar essas varas, fazendo uma só, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, amado, em Oséias, que o Senhor fará um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, diz: dois farão um só povo, e constituirá sobre ele um só cabeça. Corpo tem cabeça. Ele está falando que juntando essas tribos faria a igreja de Cristo. Quando vamos para Efésios capítulo 2, Efésios fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, aleluia, Ele fala para os judeus, Ele fala para os gentios, Ele fala que está quebrando a barreira de inimizade. Ele está falando para aqueles amados, Ele fala: vocês que eram chamados incircuncisos pelos da circuncisão, circuncisão é judeu, do chamava de incircunciso. Agora, vocês que estavam de longe, separados da comunidade de Israel, pelo sangue de Cristo, foram tragos para o meio dele, fazendo parte da Israel de Deus. De ambos os povos, Deus fez um, cumprindo a profecia de Oséias. Então esta profecia do vale de ossos secos diz que esse povo voltaria a viver pelo sangue de Cristo. Quando fala que derramaria o Espírito, que derramaria sobre eles, voltassem a viver. Isto aqui, aleluia, é a crucificação do meu rei, do nosso rei, e a ressuscitação dele, aleluia, levantando a igreja, aqueles que outrora estavam mortos. Então esta profecia, ela se dá no momento que Cristo morre e ressuscita, até se cumprir as 70 semanas de Daniel, os 490 anos proféticos. Por isso que o Senhor fala, os discípulos perguntam: Senhor, quanto tempo, quantas vezes devo perdoar? 7, mas ele fala: não, mas 70 vezes 7, porque 70 vezes 7 é 490, fazendo alusão aos 490 anos proféticos de Daniel, a qual vai se cumprir 483 anos em Cristo, faltando se cumprir os últimos 7 anos finais, com o acordo que será feito com Israel e Palestina, que nós temos visto aí. Então eu quero dizer para você, ossos secos, você que se enquadra na morte espiritual, hoje, o Espírito Santo, com esta palavra, quer abrir o teu sepulcro. Porque a questão não é só estar morto, a questão é que tem um sepulcro que te impede de sair. Mas havia um homem morto, podre, há 4 dias, que a voz do Senhor ecoou lá dentro do sepulcro. Aleluia. A voz do Senhor, a minha voz não tem poder de levantar morto nenhum, mas o meu Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. A voz dele é como a voz de muitas águas. Ele tem tanto poder, mas tanto poder, que ele falou: haja separação da porção seca e porção molhada, haja luminares do céu, e a natureza o obedeceu. Quando a tempestade açoitava os barcos, e ele levantou a mão, o barco, ele levantou a mão e falou: tempestade, acalma-te. Os discípulos ficaram atônitos e falaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Este é o meu Deus, é o seu Deus.
que é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Mas o que o Senhor está revelando é que havia um povo que ainda adorava, que ainda queimava incenso, que ainda guardava as festas, que ainda carregava o nome do Senhor, mas estava morto. Te lembra o quê? Apocalipse, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, quando ele fala a igreja de Sardes. Tem fama de que vives, mas tu estás morta. O retrato dos exilados da Babilônia, o retrato do cativo da Babilônia, é o retrato da igreja de Sardes. Mas a igreja de Sardes também, ela perdura até o dia de hoje, com muitas pessoas que têm fama que vive, espiritualmente falando, mas na verdade está morta. Aonde, pastor, eu classifico, aonde que eu identifico a morte espiritual? Quando eu não leio a palavra, quando eu não oro, quando eu não tenho força para orar, quando eu não tenho força para ler, quando eu não faço a obra do Senhor, quando eu acho que eu sei tudo, quando na verdade eu não sei nada. Quando você está com a síndrome da queda. O que é síndrome da queda? O pastor não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma, porque os irmãos assim, os irmãos assados, aquela coisa, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa, que é melhor ficar em casa. E quando você fica em casa, em vez de você ler, você orar, você buscar, não, o teu aliado passa a ser a televisão, passa a ser o computador, passa a ser o WhatsApp. Daqui a pouco tu está lá perdendo a tarde, vendo futebol, vendo Faustão, vendo tudo isso aí, né? Tudo normal, e você já não quer mais ir para a igreja. Não, o Senhor está no meu coração, eu conheço a palavra de Deus, eu já fiz a obra, porque o Senhor pela minha mão já curou, já expulsei demônio, eu já ganhei muita alma para Jesus, mas você se encontra prostrado. Isto é morte espiritual. Síndrome da queda já caiu há muito tempo. Então essa morte espiritual, ela está sendo denunciada nesta igreja desde 5 domingos atrás. E o Senhor vem mostrando: aqui se deu essa queda, aqui se deu essa morte, aqui se deu essa decadência. Por que chegou a esse ponto, a esse estado? No que a igreja ela concordou, no que a igreja ela se identificou, a ponto dela mesma identificar não como filho da luz, mas como filho da serpente. Porque aqueles que não fazem a vontade do Senhor, lembra dos fariseus, lembra dos doutores da lei, que falavam que tinha por pai Abraão, estava na igreja, via veste sacerdotal, cumpria todos os rituais, não é isso? Mas o Senhor falou para ele assim, ele falou: nós temos por pai Abraão, o Senhor não. Se tivesse por pai Abraão, fazia as obras de seu pai. Vós tens por pai ao diabo. Então a condição deles naquele momento faria com que eles tivessem por pai o diabo, mas o Senhor estava pregando para eles, para que houvesse um arrependimento. Então o fato de se identificar em trevas, o fato de se identificar como por pai ao diabo, não quer dizer que tem que permanecer nisso. Então o Senhor ele vem trazendo uma série de mensagens, fechando com essa, que eu não sei se fecha hoje, mas amém, está na mão do Senhor, né? Ele quer fechar, falando para você que a morte sim, a sepultura sim, a sequidão espiritual, há tanto tempo que não tem uma gota da palavra na sua vida, não porque não foi derramada na igreja, mas porque você não dá continuidade em casa, não é isso? Não há vida de oração, a ponto de uma sequidão e uma separação muito grande. Por quê? Porque há um corpo também. Então quando há morte espiritual, você é separado do corpo. Por isso o osso lá, por isso o osso cá. Mas quando ele clamava, quando ele profetizava, o osso que estava na direita, o da esquerda, o da frente e de trás, se juntava no meio e novamente formava-se o corpo. Com essa morte espiritual, o corpo de Cristo, a igreja, ela foi grandemente danificada, ela foi grandemente prejudicada, tendo em vista que a palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, aleluia, é templo do Espírito Santo. Eu com a igreja, você comigo, juntos formamos um corpo que é o templo do Espírito Santo. Este corpo dividido, não que o Espírito não habita em nós individualmente, mas quando a igreja ela é um com Cristo, o Espírito se move sobre a igreja. Então, havendo uma divisão do corpo, o Espírito dele se ausenta, e nós não queremos o Espírito ausente, aleluia, nós queremos o Espírito presente, porque é ele que renova, que vivifica, que restaura, que cura, que liberta, é ele, aleluia, que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, aleluia. Deus poderoso. É grande o que Deus quer fazer.
é grande. Havia uma decadência por desobediência, por negar o Santo do Altíssimo, por negar a profecia, por negar a palavra, por fazer uma escolha. A escolha foi feita, e toda ação gera uma reação. O que planta, colhe. Mas foi feita uma escolha, e essa escolha trouxe dor. Essa escolha trouxe enfermidade. Essa escolha trouxe divisão. Essa escolha trouxe prisão. Essa escolha trouxe condenação. Essa escolha trouxe morte. Mas o Senhor, um Deus de infinita misericórdia e de amor, Ele olha para a morte espiritual, mas que ainda não houvera acontecido a morte física. Ou seja, aquele povo estava respirando. Respira aí, igreja, está respirando? Quem está respirando, diga amém. Amém. Aquele povo estava respirando. Aquele povo estava falando. Aquele povo estava comendo. Aquele povo estava bebendo. Algum deles até festejando, porque acostumou no cativeiro, começou dentro do cativeiro a viver uma vida comum. Tanto que acostumaram tanto no cativeiro, quando Deus quis tirar, não quis sair. Tem gente que acostuma tanto a uma vida vazia, sem Deus, que quando você chama para uma vida com Deus, eles não querem. Falei hoje na escola bem legal sobre mente cauterizada. Depois pesquisa lá, você vai ver. Então, amados irmãos, aquele povo ainda estava respirando. Aquele povo ainda estava vivo fisicamente, mas totalmente morto, distante espiritualmente. E o Senhor falou assim: eles ainda podem ouvir, eles ainda podem falar, eles ainda têm um coração de pedra, mas tem. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Isaías profetiza. Agora entrega essa profecia para o povo e diz para eles que assim como eu mostrei com os ossos, eu faço com eles, porque esses ossos é cada um deles. Então o Senhor, Ele lançou a profecia, dependia do povo dizer: opa, eu quero. Muitos poucos quiseram, mas se não houvesse um remanescente lá atrás que quisesse, nós não estaremos aqui. Ora, diga Israel. Eu não sei se todos vão crer nesta palavra, mas se alguém crer nela, a continuidade da igreja. Mas que todos possam crer, porque o Senhor lançou uma profecia pela vida do profeta e fala: diz para o povo o que eu sou capaz de fazer. Diz para eles que isso acontece, porque eu, o Senhor, disse que acontece. Não é você, Ezequiel, que está falando, não é o pastor Elvis que está falando. Diz para o povo que eu, o Senhor, abro a cova, arranco da sepultura e derramo sobre eles o meu espírito. É o Senhor que está dizendo que você está anos em cova, que você está anos sepultado, anos sem ser um crente, sem ser uma crente, sem agradar a Deus, vivendo uma vida dissoluta, seco, morto, sepultado. Mas Ele está falando que se você está ouvindo hoje, dando crédito, Ele vai abrir essa sepultura espiritual, Ele vai libertar o teu espírito, Ele vai libertar a tua alma, Ele vai fazer, querido, preste atenção, criar nervos, criar ossos, criar tudo novo, novo nascimento. Novo nascimento. Hoje eu faço. Diz para eles que acontece, Ezequiel, porque eu, o Senhor, o disse. Eu, o Senhor, disse. Então você vê, era algo impossível. Mas o Senhor visita Ezequiel e diz: Ezequiel, o que vês? O Senhor levou ele num cemitério, tá? Vale de ossos secos lá, levou um cemitério. O que vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Podem esses ossos voltar a viver? O que o profeta respondeu? Senhor, tu sabes. Tinha fé nesse profeta, sim ou não? Tinha fé nesse profeta, sim ou não? Amém, queridos? A fé faz isso. A fé não olha a dificuldade. A fé não olha o grau do problema. A fé, ela nunca vê impossibilidade. Senhor, tu sabes. Senhor, opa, encontrei fé. Então tu abre a tua boca sobre esses vales. Aleluia.
pregar para sepultados. E quando ele pregou, aleluia, um espanto aconteceu, oh glória a Deus. Aqueles ossos começaram a se mover, eles começaram a se rastejar, eles começaram a procurar onde era o seu ligamento. O seu ligamento é com Cristo, o seu ligamento é com a igreja. Você pode ter sido perdido, você pode ter se espalhado, mas quando ele lança a palavra profética, não é o homem que está lançando, mas é o Espírito Santo. E por que aqueles ossos guiaram o lugar certo? Porque a palavra fala que aqueles que é do Senhor, ele não lança fora. A palavra fala que nos últimos tempos, aleluia, ele vai chamar os seus, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Você pode estar morto, você pode estar sepultado, mas se esta profecia a você está chegando, aleluia, é porque tu é ovelha, e um dia tu conheceu a voz do teu pastor, e a voz do seu pastor ela é inconfundível, e quando você novamente passa a dar ouvido à voz, ele te guia às fontes da água da vida. Aleluia, aleluia. É muita unção, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a igreja cheia da tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Eu não posso mudar a sua vida, mas Deus me levou a um vale de ossos secos e perguntou para mim: pode esta igreja ter vida? Tu sabes, Senhor, tu sabes. Então abra a tua boca e lança sobre ela a minha palavra. É muito bom falar receba. É muito bom falar, olha a chave aí, olha o anjo aí. Mas os pequenos detalhes da palavra de Deus, ela muda tudo. Lança sobre os ossos, não é a sua palavra. Lança sobre os ossos a minha. Não tem como a mente, ela é transportada para João capítulo 6, quando Jesus dá um duro discurso, e todos começaram a se retirar. Os ossos estavam mortos, correto? Por que estavam mortos? Porque não tinha vida. Todos começaram a se retirar, e o Senhor pergunta aos 12, quer que vós também retirarmos? E a palavra fala que Pedro responde: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Temos escrito e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. A resposta do Senhor para Pedro é: Pedro, as minhas palavras é espírito e vida. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos óleo ungido. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos a toalhinha, se tu uma benção. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos uma água ungida. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos uma vassoura ungida. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos um envelope de ouro, um envelope de prata. Ele não mandou jogar sobre aqueles ossos o trismo, você vai ficar com 70%, não. Ele mandou jogar sobre aqueles ossos a sua palavra. A sua palavra. A palavra do Senhor fala no capítulo 3 de Mateus: e apareceu no deserto da Judeia João Batista pregando então o que? Lançando a? Pregando e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 3,3, Jesus é batizado, saindo da água, o Espírito vem sobre ele, ele vai ao deserto, capítulo 4, para ser tentado pelo diabo, vencendo Satanás. Ele entra na cidade, pregando e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que matou, o que sepultou, foi o pecado, foi o erro, foi o desprezar a palavra de Deus, foi o desprezar a profecia, foi pegar o Espírito Santo de Deus e recusar ele, e desprezar ele, cometer um suicídio espiritual. E o Senhor, aleluia, está dizendo: aquilo não foi culpa, o sepultamento espiritual não foi culpa de Deus, o sepultamento espiritual foi irresponsabilidade nossa.
nossa. Mas o Senhor, Ele fala: se houve erro, se houve pecado, se houve negligência, se houve rejeição das profecias, se os profetas foram mortos, não tem como voltar a ter vida sem que haja arrependimento. Porque avivar significa tornar ter vida o que está morto. Então não existe avivamento sem arrependimento. E não há arrependimento sem convencimento. Então quando a palavra ela é lançada para denunciar as falhas, ela é lançada para denunciar os erros, ela é lançada para descortinar, para trazer a consciência, e junto com a palavra vai o Espírito convencendo da justiça, do juízo do pecado, e aquele que dá crédito, aquele que se arrepende, aquele que se converte verdadeiramente, o Senhor fala que Ele derrama sobre ele o Espírito, e o Espírito de vida, o Espírito que traz ânimo, o Espírito que traz renovo, o Espírito que traz avivamento, aleluia, o Espírito que te impulsiona de novo a palavra, te impulsiona de novo a oração, te impulsiona de novo a congregar, te impulsiona de novo a acordar de madrugada, a santificar, a ter sede de almas e de Deus. Então ao longo desses 5 domingos, o Senhor vem lançando a palavra, lançando a palavra, lançando a palavra, lançando a palavra, lançando a palavra. E o que eu tenho visto ao longo desses 5 domingos, pelo menos a impressão que tenho, que a igreja foi se convencendo. Aleluia! Muitos que já pensaram assim: não tem mais jeito para mim, eu não consigo mesmo mais ler Bíblia, eu não consigo mais orar, eu estou cortado. O Senhor já me rejeitou, de fato. O período que estava em trevas, em pecado, em erro, havia uma rejeição, mas essa rejeição não foi primariamente de Deus. Porque quando Saul pecou, o Senhor fala: porquanto tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Então, ao rejeitar ao Senhor, foi uma escolha. Não tem outra escolha para Deus a não ser? Não tem outra escolha. Porque em cima da sua escolha, Deus fez a escolha dele. Eu tenho que deixar. Aonde não se concretiza a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus. É permissiva, permitiu porque está segundo o seu livre arbítrio. Amém, igreja? Mas ainda há vida. E quando tem a vida, o Senhor vai lá, daqui a pouco Ele volta. Deixa eu entrar aí. Não, tá bom, estou aqui, todo mundo, não quero saber de igreja não. O Senhor vai lá aí. Deixa eu entrar aí. Eis que estou à porta e bato. E hoje, na verdade há 5 domingos, o Senhor está batendo. O Senhor está batendo. O Senhor está batendo. O Senhor Ele quer dar um murro nessa sepultura, quebrar ela, pegar você lá dentro e te colocar para fora e soprar em você o Espírito. Viva, porque você está morto, morto de Deus, vazio de Deus, mas Deus quer te encher, porque a tristeza toma conta, porque o Deus da alegria não está lá, porque você tem que preencher com outras coisas, televisão, WhatsApp, cigarro, cerveja, amizade, e nunca preenche, porque quem preenche teu coração é o Espírito, Ele não está lá. Mas o Espírito quer te completar nesta noite. O mais lindo dessa mensagem foi que houve rejeição, foi que houve desobediência, houve distanciamento, houve desprezo para a pessoa de Deus. É só você ler Jeremias 2. O Senhor fala que mal fiz a vós ou vossos pais para vocês me virarem as costas desse jeito. Houve desprezo, mas o Senhor não desistiu do seu povo. Fizemos tudo o que esse povo fez, mas o Senhor não desistiu de nós. Fizemos o que é mal aos olhos do Senhor, entristecemos a Deus, e quando tudo se esvaiu na nossa vida, a gente ainda culpou a Deus. Deus podia nos consumir a fogo e não sobrar ninguém, mas a palavra de Deus fala que as muitas misericórdias, o amor de Deus, a causa de não sermos consumidos. Então o que Deus faz, em meio a tanta desobediência, a tanto desprezo que demos a Ele,
há tanto descrédito às suas profecias. É demonstrar nessas 5 mensagens o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa com a minha e com a sua salvação, o quanto Ele se preocupa com o nosso futuro espiritual e eternal. Ninguém nos amou assim. Ninguém jamais demonstrou por nós o amor que Cristo Ele tem demonstrado a cada dia. Não tinha realmente jeito para esses ossos. Eles estavam mortos, e eles estavam sepultados, e esta ressurreição espiritual, ela não se deu no cativeiro babilônico. O Senhor enviou esses profetas a eles, dizendo assim: vou te enviar um povo que não vai te ouvir. Então aquele povo não ouviu. Não ouviu. Somente aqueles que não se desviaram mesmo, meia dúzia, que são os profetas, mas eles não ouviram. Mas quando o Senhor lança essa profecia, é porque para dar vida àqueles ossos, Ele teria que entregar a vida dele. Esta profecia é a profecia da vida de Cristo sendo entregue, para que essas vidas que estavam mortas pudessem viver. Por isso que nós louvamos, pois morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Então quando o Senhor falou que daria vida àqueles ossos, é porque Ele entregaria a vida dele pelas vidas. E isso se cumpriu há 2021 anos atrás. Então significa que eu e você, mortos espiritualmente, podemos hoje ressuscitar em glória, para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Significa que hoje eu e você, o meu cálice e o seu, pode ser cheio e transbordado. Significa que através do nosso arrependimento sincero, possa haver hoje um batismo com o Espírito Santo, um renovo dos dons espirituais. Pode haver hoje quebra de cadeias, abertura de covas, cura de enfermidade da alma. Pode haver hoje toda a restauração, porque o Deus do impossível o disse, porque o Senhor falou que aconteceria, porque tudo é possível ao que crê. E mesmo que houve por um instante um sepultamento espiritual, ficou uma gota de fé aí, e esta gota de fé, ela foi sendo, amados irmãos, aumentada, ela foi sendo, amados irmãos, ali, crescendo cada vez mais, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, e o projeto de Deus de ressuscitar você espiritualmente, começou há 5 domingos atrás, para que hoje, aquele que começou a boa obra, pudesse aperfeiçoar, mas que o Senhor quer nos levantar, que o Senhor quer nos ressuscitar, que Ele quer nos batizar, que Ele quer nos encher, que Ele quer nos ressuscitar espiritualmente. Isso já ficou claro. A pergunta é: queres tu isso? Queres isso para a sua vida? Requer crer e requer agir, porque a palavra foi lançada aqui, mas quando os ossos ouviram a palavra, da onde eles tiveram que vir. Esta mensagem, ela vai direcionar para você aonde o Senhor está, mas quem tem que ir até Ele é você. Porque o filho pródigo, por um instante, ele ficou cego acerca de quem era o pai, de onde estava o pai. Mas quando ele chegou numa degradação espiritual tão grande, numa podridão, a ponto de querer comer a comida dos porcos, ele se lembrou do pai, sim ou não? É o que o Espírito está fazendo comigo e com você, nos lembrando do pai. E quando ele voltou, ele sabia onde o pai estava, sim ou não? Então Ezequiel não buscou os ossos, os anjos não buscaram os ossos, mas fez com que os ossos ouvissem a voz e viessem para o lugar aonde tinham que estar. O seu lugar é de joelho, o seu lugar é comendo Bíblia, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é ganhando almas, o seu lugar é dando frutos, o meu lugar e o seu é na eternidade, é ouvindo vinde bendito de meu Pai e adorando a Deus para todo o sempre. Se você crê que o Senhor falou com você, diga glória a Deus. E o que você precisa fazer agora é aceitar o agir de Deus.
Avivamento vem com avivamento, trazer à vida aquilo que está, avivar o que morreu. Avivamento através de arrependimento. Se você está arrependido, você não tem que mostrar para mim. Eu não posso mudar a tua vida. Eu não posso fazer nada por você. Eu estou na mesma condição que você. A palavra de dois gumes, ela vai aí, cara. Convence Deus do teu arrependimento. O Salmo 37 mostra a tristeza. Salmo 187 mostra a tristeza desse povo. Esse povo, quando estava cativo na Babilônia, eles sentiram saudade da sua pátria. Eles sentiram saudade do seu Deus. A tristeza tomou conta. Cadê Edgar? Cadê os irmãos? Depois que a gente lê esse salmo, a gente vai louvar ele. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lembra quando Deus te tomava, igreja? Lembra quando você só falava da palavra? Lembra quando você passava horas orando? Você passava horas lendo a palavra, lembra? Lembra quando as coisas do mundo não escravizavam mais os seus olhos? Lembra quando você tinha domínio sobre o pecado? Você lembra disso? Quem sente saudade, diga amém. Amém. Nos salgueiros, que é no meio dela, penduramos as nossas harpas. Aquelas harpas que eles tinham, né, o prazer de dedilhar e de cantar louvores a Deus. Agora eles não tinham mais do que glorificar. Eles penduraram as harpas no salgueiro. Porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os inimigos, o mundo, vão para ele: vocês não cantavam? Vocês não adoravam? Vocês não eram um povo alegre? Alegre-se, canta. Lembra que você na sua casa nem ligava mais para a televisão? Você cantava louvor o dia todo. Você lembra? Você lembra que no seu carro era só louvor, no seu telefone era só louvor, e tu adorava, mas agora a tristeza é tão grande que você não consegue mais adorar? E ele fala aqui: alegrem-se, cantai-nos um dos cânticos. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esqueci de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a modéstia da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante os fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. A angústia, a tristeza tomou conta. Característica de você estar aprisionado, característica de que você está morto espiritualmente. Você não tem alegria para adorar. Você pode até ter alegria quando chega aqui na igreja, mas fora dela, você não tem alegria para adorar. Você não tem força para adorar. Irmãos, eu vou dizer sem medo de errar, é a condição da maioria dos dias de hoje. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua história. Ele quer enviar anjos do trono da glória. Ele quer desembainhar a sua espada para cortar todo mal, para desfazer toda a obra de Satanás, que nós permitimos que ela avançasse. Mas com a nossa permissão, Satanás entrou. Com a nossa permissão, o Senhor vai entrar e desfazer a obra dele. Pode você voltar a ter vida? Pode você ser aquele pregador, aquela pregadora? Pode você voltar a ser aquele intercessor, aquela intercessora? Pode você ser aquele resgatador de almas, aquela resgatadora de almas? Pode ser você voltar a ser aquele adorador, aquela adoradora? Pode voltar a ser aquela pessoa de joelho que clamava, que orava? Pode ser aquele valente, aquela valente que não tinha medo de escuro, não tinha medo de vulto, não tinha medo do diabo? Pode! Senhor, Tu sabes. Tudo é possível ao que crê. Com tudo que Deus fez,
nesses 5 domingos, você só sai daqui da mesma maneira que entrou, se você quiser. Porque não tenho dúvida que não foi carne nem sangue que falou conosco, mas o Espírito Santo de Deus. Podemos louvar o Salmo 137? Podemos? Para mim? Letra? Que bem.